Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Fanático. O vídeo de hoje é para repercutir a entrevista, que o CEO da transição, o Pedro Henrique, concedeu à Rádio Jornal. Eu peguei aqui duas partes importantes, que foi uma sobre a questão do Felipe Alves, Maurício, do podcast Beberibe 285 participou, e ele fez uma pergunta, sobre a questão do Felipe Alves. E também outra pergunta que eu achei bem interessante, e eu vou colocar aqui no vídeo, é sobre a questão de contratação. Se o Pedro Henrique participa, como é que eles estão avaliando essa questão do elenco, já que a torcida está pedindo reforços. Dá o like, compartilha, se inscreve, ativa o sino de notificações e me ajuda aí nesse meu projeto. Lembrando que eu estou querendo alcançar a marca de 3 mil inscritos, beleza? Vamos botar aí os cortes da entrevista e em seguida a gente conversa. Já que você começou falando do jogo, João, eu vou fazer uma pergunta que, se eu não fizer, a torcida Santa Cruz me mata quando eu sair daqui. E eu iria fazer também. Iria fazer, pronto. Perguntar ao Pedro, porque nós temos, ao longo desse campeonato, Pedro, tido alguns episódios em que um dos pilares do clube, do elenco, tem deixado a desejar na visão da torcida, né? E ocorreu novamente ontem, na minha opinião, né? E eu gostaria de saber de você como é que está sendo tratado essa questão internamente, se tem tido conversa com o jogador, se vocês acham que não está acontecendo esses episódios, a torcida tá vendo diferente de vocês. Como é que está sendo tratada a questão de Felipe Alves internamente lá no Arruda? Olha, a gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade quando vai falar de qualquer atleta individualmente, e eu nem gosto de fazer isso, né? O Santa Cruz tem um diretor executivo de futebol, o Arlen Menezes, tem 3 estatutários, Marcelo Cabo Medeiros, que é o treinador de goleiros. Assim, o que eu posso falar sobre Felipe Alves é que ele é um atleta que se dedica, é um atleta, acho que ele foi o único que deu entrevista ontem após o jogo, né? Isso tem um lado positivo e um lado negativo, né? Porque ele acaba se expondo mais, mas mostra caráter, mostra personalidade. E, assim, normalmente, um torcedor de um clube de massa, quando ele entende, reputa que um atleta não entregou a performance que precisava, ele gosta de ver o atleta cabisbaixo, gosta de ver o atleta reconhecendo seus erros e tal. Eu gostei da resposta de Felipe Alves. Ele falou, eu não tenho, quando perguntado o que é que ele achava da torcida, ele não tem que achar, ele tem que fazer o trabalho dele, tem que respeitar o torcedor, né? Eu acho que todo funcionário do Santa Cruz tem que respeitar o torcedor, que é a razão de todo mundo estar ali no clube, né? Sem a torcida, ainda mais um clube de massa como Santa Cruz, a gente não teria por que estar trabalhando aqui. Como eu disse ontem, foi um jogo que, na minha concepção, vários atletas estiveram abaixo tecnicamente. Não gosto de individualizar, acho que isso é algo que deve ser feito internamente, né? A gente tem pessoas competentes e responsáveis para fazer essa análise. Felipe é uma liderança, é um atleta que tem a qualidade dele, mas assim como qualquer outro profissional, seja do campo, seja de fora do campo, pode falhar, né? Eu acho que Felipe vem fazendo um bom trabalho, ele é uma peça importante no modelo de jogo do clube, do time, né? A ideia de jogo de Marcelo Cabo. E, como eu disse, a gente faz as avaliações internamente e assim que tem que continuar sendo, com responsabilidade. Vamos lá, torcedor. Vamos lá, galera. O Pedro Henrique aí, ele amenizou, a questão do Felipe Alves. Ele não quis se expor, tá certo, eu entendo. Até porque, como ele disse, ele não é o grande responsável por essa análise de jogadores. Tem o treinador, tem a comissão técnica, tem o preparador de goleiros, tem a diretoria em si de futebol. Então ele não quis muito se comprometer. Elogiou o Felipe, elogiou o atleta, mas fica claro uma coisa para mim, e eu acredito que para você aí que tá assistindo. Felipe Alves não vai sair do elenco, assim, do time titular. Vai ser o titular, tá? Isso fica bem claro para mim. A gente vai ter que aturar Felipe Alves até o final da Série D. Queira Deus que a gente chegue até lá, tá? Por que eu tô dizendo isso?
O cara veio a peso de ouro. É um dos salários mais caros do elenco, junto com o Galhardo. Tem a questão de... Eu botei aqui o vídeo anterior que eu fiz ontem. Ele é um cara de personalidade forte, então ele não aceita ir pro banco, tá? Ele teve esse atrito com o ex-treinador da seleção brasileira, o Dorival Júnior. E ele saiu do São Paulo, tá? Ele é assim, se não me quer, eu não vou ficar aqui esquentando o banco, não. Eu pego meu boné e vou embora. É um cara que já tá em final de carreira, né? Já tá com a carreira dele consolidada, não depende do Santa Cruz. E eu vejo que o Santa Cruz tá numa sinuca de bico. A meu ver, sendo bem sincero, se eu colocaria ele no banco. Não tá rendendo, então, enfim, independente do currículo, da história dele como jogador, que tem uma história grande, né, de sucesso. O cara é ídolo lá no Fortaleza. No São Paulo ele teve esse problema. Quando ele chegou lá, ele veio com status grande, fez grandes jogos pelo São Paulo, mas não deu bem lá. E teve esse atrito. Então, no Santa Cruz, na Série D, ele não ia aceitar ser colocado no banco. Sem falar, como o Pedro Henrique falou aí, ele é bem visto no elenco. Então, ele é uma das lideranças do elenco. Ficou claro quando o Tanque bateu nas costas dele e disse: você é um fenômeno. Ali foi um recado claro para quem estava assistindo a declaração dele. Ele foi o único a falar após o jogo, e o Pedro Henrique enfatizou isso, não foi à toa. É para dizer que o cara dá a cara a tapa, que não foge da responsabilidade, ou seja, para exaltar o atleta. Mas com tudo isso, me desculpa, ele pode ser uma boa pessoa, demonstra ser, é um cara responsável, mas não tá rendendo, e futebol é dentro de campo. Então, a meu ver, não me interessa, tá? Sinto muito, mas o que a gente quer como torcedor é o cara render dentro de campo. Ele não tá rendendo, mas não vai sair, tá bem claro isso, tá? O segundo corte aí do vídeo da entrevista dele é sobre a questão de contratações. E eu vou dizer a você, o elenco vai ser esse aí e não vai mudar muita coisa não, tá? E ele explicou por que não vai mudar. Vamos lá. O Santa Cruz hoje ele tem um elenco, eu diria até que inchado. Inclusive tem jogadores que estavam aqui no Pernambucano, continuam no clube e não são nem levados para o banco. O caso de Lucas Siqueira, por exemplo. Mesmo assim, a torcida identifica que existem pontos a serem melhorados. Você toma pé dessa questão do departamento de futebol também. As contratações passam também pela sua análise, e o Santa Cruz pensa em trazer um 9-9, a gente tem Galhardo, mas Galhardo ele tem uma característica do 9, centroavante mesmo, mais um ponta. Como é que vocês estão analisando essa questão? Acompanho o departamento de futebol, converso diariamente com o Arley, com o Marcelo Cabo, com os diretores estatutários, com o Alan, com o Diego, com o Saulo, né? Dos investidores eu converso bastante sobre futebol com o Vinícius Diniz, né? A gente tem sim uma leitura de que ainda é possível buscar pelo menos mais um reforço para o clube. Sabemos também que temos que respeitar a folha do Santa Cruz, saber que o grupo realmente é volumoso, né? Então a gente tem que cuidar disso até para ter harmonia no plantel. O vestiário, um ambiente positivo, passa por isso também, né? Então a gente tem que ter o cuidado de saber lidar com as coisas para que as pessoas treinem adequadamente, independente de estar jogando ou não estar jogando, tenham a estrutura do clube à disposição, né? Então, assim, é algo que a gente está concentrado, que a gente está atento, e não é porque a gente perdeu agora, e também não era porque a gente estava em primeiro lugar com excelentes resultados que a gente deixa de observar isso. Então a gente tem sim conversado sobre esse assunto, a gente sabe as dificuldades de Santa Cruz, mas da mesma forma você acabou de me perguntar, poxa, mas estava tendo algumas situações salariais, então a gente tem que ter cuidado. De que adianta eu trazer um atleta, a situação financeira ainda atrasa mais 1 ou 2 semanas, aí eu vou passar um mês sem pagar salário? Não. Situações que precisam ser corrigidas no Santa Cruz, inclusive no aspecto financeiro, é um desafio muito grande. Outra pessoa que eu converso diariamente é Eduardo Jorge, que é o diretor financeiro do clube, que tem que fazer malabarismo
com o dinheiro que a gente tem, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e buscar esse equilíbrio, saber que o clube já se reforçou bastante. Eu acho que a gente tem um elenco capaz de atingir nossos objetivos. Eu acho que a gente já tem esse elenco capaz, mas se for possível trazer mais uma peça, eu acho que com cuidado, com critério, porque a gente não tem dinheiro para desperdiçar, sabendo, hoje o clube é Santa Cruz Futebol Clube, associação. Então a gente tem que trabalhar com essa responsabilidade. Então tá aí. Ficou bem claro o seguinte: não vai vir, se vier, é só mais um jogador para fechar o elenco. Ele deixou bem claro, o Santa Cruz é hoje uma associação. Não vai virar SAF esse ano. A SAF só vai entrar de fato ano que vem. Até porque foi um acordo dos investidores com o presidente Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues quer ser um presidente que, além de ter feito a SAF, foi o cara que dentro de campo conseguiu acesso, tirou o clube da Série D. Isso é o que ele quer. Então fez esse acordo com os investidores. Então, em função disso, o Santa Cruz associativo tem uma limitação em termos financeiros. Por ter essa limitação em termos financeiros, como o Pedro Henrique falou bem aí, não tem como ele trazer jogadores e ficar devendo salário, né? Coisa que já está acontecendo. Então, torcedor, não espere tantas contratações, né? A torcida quer meia, quer ponta, quer outro centroavante, mas ele deixou bem claro, se vier, vai ser mais um jogador. E ele disse que, ao entender deles, o Santa Cruz tem um elenco para conseguir o objetivo. Ao meu ver, né, ontem, durante o dia, eu vi muita reclamação com relação ao Natan, ao Renato, né, que chegaram agora, já entraram, já jogaram. Mas o torcedor tem que ter paciência, embora não tenha essa paciência, né? Mas a gente também tem que ter o pé no chão. O clube não tem dinheiro, tá? Para trazer. Como ele falou, já se reforçou até demais. Então não espere vir muitas contratações, tá certo? Se no decorrer da segunda fase acontecer alguma oportunidade, o clube vai trazer, tá bom? Então desce, dá o like, compartilha, se inscreve, ativa o sino de notificações e comenta aí o que é que tu achou da fala do Pedro Henrique, beleza? Em breve eu vou estar aqui com mais novidades para vocês. Aquele abraço.